Evangelho segundo São João, capítulo 16, do versículo 7 ao 14. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, isto é, por ocasião do Pentecoste, sua obra principal no tocante ao testemunho e à proclamação do Evangelho será de convencer do pecado. Este termo convencer significa expor, reprovar, refutar e convencer. A obra de convicção realizada pelo Espírito Santo opera em três aspectos em relação ao pecado. O pecado. O Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão. Isto constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. A convicção não somente desmascara o pecado, como também torna claro quais serão os resultados pavorosos se os culpados persistirem na prática do mal. Uma vez convicto, necessário é que o pecador faça a sua escolha. A justiça. O Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. Esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado, e a pessoa recebe poder para vencer o mundo. O juízo. Trata-se da obra do Espírito ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz, do juízo atual do mundo por Deus, do juízo futuro de todos os homens. A obra do Espírito de convencer do pecado e da justiça e do juízo será manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espírito. Cristo, cheio do Espírito, testificou ao mundo que as suas obras são más e chamava os homens ao arrependimento do pecado. João Batista, cheio do Espírito Santo desde seu nascimento, expunha os pecados do povo judaico, e Pedro, cheio do Espírito Santo, convencia os corações de 3.000 pecadores ao pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Este texto deixa bem claro que qualquer pregador ou igreja que não expõe publicamente o pecado, nem a responsabilidade do pecador, nem o conclama ao arrependimento e à retidão bíblica, não procede do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 24 e 25, declara explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel, isto é, os segredos do seu coração, pela sua consequente convicção e pela sua salvação. Ele vos guiará em toda a verdade. A obra do Espírito Santo quanto a convencer do pecado não concerne somente ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo e guiando na verdade. O Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, à justiça de Cristo e ao julgamento da maldade com vistas. Primeiro, conformar o crente a Cristo e aos seus padrões de justiça. Segundo, guiá-lo em toda a verdade. Terceiro, glorificar a Cristo. Deste modo, o Espírito Santo opera no crente para reproduzir no seu viver a vida santa de Cristo. Se o crente cheio do Espírito Santo rejeita a sua direção e sua operação de convencer do pecado, e se o crente não mortifica as obras da carne mediante o Espírito Santo, morrerá espiritualmente. Somente os que recebem a verdade e são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e assim podem continuar na plenitude do Espírito Santo.
O pecado arruína a vida espiritual e, igualmente, a plenitude do Espírito Santo no crente.